Gente, vamos dar aqueles 5 minutinhos de início para todo mundo chegar, entrar, conseguir fechar as outras abas, se conectar aqui, tá bom? Então, quem também ainda precisa pegar uma água rapidinho, a gente começa às 5h05. Gente, só lembrando para trocarem o nome, colocarem, né, o nome, traço o nome do negócio, para a gente fazer o registro aqui de quem está presente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, gente. Para quem entrou agora, vamos dando mais um minutinho para começar. Peço que vocês já coloquem o nome de vocês e o nome do negócio lá, que já fica fácil para a gente identificar. Boa, gente. Acho que já deu tempo da maior parte chegar. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Clara, sou aqui também do time de tração. Alguns negócios meus já estão por aqui, também sou gestora, estou aqui hoje apresentando. Hoje a gente começa oficialmente nossa jornada de conteúdo aqui mais focado para o módulo de tração. Então, hoje a turma de criação está com a gente. E para começar, a gente vai trazer o tema de estratégia e gestão, tá? Acho que é um momento bem oportuno também da gente tratar esse tema. Todo mundo está em fim de ano, já pensando no planejamento estratégico de 2026. Então, hoje a gente vai ter dois convidados bem especiais para falar do tema com vocês. E aí, gente?
aqueles combinados de sempre para a gente aproveitar bem aqui o nosso momento. Então, presença, a gente sabe que é difícil manter a atenção de todos no virtual. Então, eu peço que vocês tentem ao máximo estar aqui presente para a gente fazer uma discussão bem bacana. Valorizar o tempo, né? Então, a gente sempre pede para que vocês sejam pontual, a gente tem convidados, tem todo um time alocado, então valorizar esse tempo aqui. E a colaboração, né? O encontro fica muito mais potente quando vocês trazem suas dúvidas, suas contribuições, a experiência do negócio de vocês, que aí hoje a gente consegue mais aprender e extrair aqui, do encontro. Beleza, gente? Maravilha. Dando uma visão geral aqui da nossa trilha da fase um, a gente começou na semana passada com a abertura, a gente agora no encontro de hoje vai falar de estratégia de gestão. Na semana que vem a gente vai ter um momento só de networking e conexão, então os negócios sempre pedem, a gente quer mais tempo para trocar com essas iniciativas, então a gente colocou esse encontro só para vocês trocarem, né? Vão ter ali algumas perguntas para aliar isso, e depois a gente segue com alguns conteúdos que vão amarrando aí a nossa trilha aqui em Tracem, tá bom, gente? Então, enfim, vocês têm também essas informações todas no site, mas a gente sempre gosta de relembrar e amarrar aqui onde estamos, para onde vamos, né? Por encontro de hoje, a gente trouxe dois convidados super especiais. Então, a Fábia, né, ela é diretora da IP, tem uma experiência empreendedora bem bacana, a mentora aqui da Rede do Quintessa. Não vou apresentar ela, ela vai entrar aqui e vai se apresentar. E o Andy, que é founder e CEO da Telavita, empreendedor assim também de longa data, já passou aqui em vários programas do Quintessa, para trazer aqui a experiência deles no tema para vocês, tá bom, gente? Vou puxá-los aqui para eles se apresentarem e dar a palavra. E aí, qualquer coisa também vocês vão colocando aqui dúvidas no chat que a gente vai apoiando aí durante o encontro, tá bom? Andy e Fábio, eu acho que vocês já estão por aí, vocês puderem se apresentar aqui para a turma. Olá, boa tarde, tudo bem? Tô me ouvindo bem? Sim. Então, tá bom. Sim. Pessoal, prazer. Primeiro, pessoal do Quintessa, super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é o segundo BNDES Garagem que eu participo aí ativamente, né, pelo Quintessa. Super brevemente, eu sou Fábia, hoje eu estou como diretora de Estratégia, Inovação e M&A aqui na IP. Comecei minha carreira na indústria, depois fui varejista durante muito tempo, e a maior parte do tempo consultora para varejo, então eu sou especialista em planejamento estratégico, em gestão estratégica, especialmente para o varejo e para a indústria de bens de consumo. Eu estou no Quintessa já tem mais de 10 anos, então tive a oportunidade de participar de alguns programas de aceleração de empresas participantes de diferentes programas do Quintessa, e é um super prazer sempre essa troca aqui com vocês. Obrigada de novo pelo convite, espero que a gente tenha um bom papo aqui hoje. Oi, boa tarde, turma. Muito prazer estar aqui com vocês. Sou Andy Bucas, cofundador e CEO da Telavita. A Telavita é uma startup com foco em saúde mental. A gente nasceu em 2017 e passou pela aceleração do Quintessa em 2019. A gente aprendeu muito nessa aceleração e a gente aprendeu muito mais ainda depois dessa aceleração, e a gente teve muito mais ainda para aprender depois. E assim a gente entrou no programa BNDES Garagem, no módulo de tração, no ano passado. Na verdade, a gente começou no ano passado e terminou esse ano em abril. E a experiência foi fantástica, e por isso eu estou muito feliz com esse convite, muito feliz de estar de volta, de contar um pouco da nossa história. Yeah. Maravilha, Andy. Valeu, Fábia. Vou passar a bola então agora para você, Fábia, para você puxar o encontro. Andy também vai trazendo as contribuições e, turma, fiquem à vontade para botar suas dúvidas, trazer aqui as dúvidas para contribuir na discussão, tá bom? Depois, no final, a gente também vai ter um espaço só para discussão, onde a gente pode aprofundar mais nas dúvidas que vocês forem trazendo. Legal, pessoal. Quando a Clara me abordou para a gente falar um pouco sobre estratégia e principalmente gestão de startup,
Acho que a gente fala de um universo bastante diferente de grandes empresas, né? E eu acho que muito a gente está discutindo hoje estratégia de uma forma muito diferente do que a gente discutia há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com estratégia. E por que isso, né? Porque o mundo está acelerado demais, porque as coisas estão mudando demais, e a gente está vivendo aí um super ciclo tecnológico, né? Então, a gente teve alguns super ciclos na economia mundial, e a gente está no meio, passando do meio dos 1000 primeiros dias da revolução aí de inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, tem muita coisa que a gente achava que a gente tinha domínio quando a gente desenhava, e que hoje o pensar e dominar o planejamento estratégico é cada vez mais desafiador. Tá? E por quê? Porque o consumo está mudando, a cabeça do nosso usuário está mudando, e o acesso a diferentes plataformas, coisas, está mudando. E com isso, a gente está num contexto muito mais pressionado, muito mais desafiador. Então, Fábia, a gente discute ainda a estratégia como a gente discutia lá atrás, de olhar o horizonte de 5, 7 anos? Não, a gente não discute mais. A gente define ambições, tá? E aí, com base nessas ambições, a gente faz rituais de oxigenação e de pensar como chegar nessas ambições, tá? Então, de novo, há 20 anos atrás, eu falava, daqui 5 anos eu quero ter X% de EBITDA e um faturamento na ordem de tal, minha razão de existir é zerar carbono do Brasil. Opa, eu tenho isso muito mais como meta, como ambição, e a cada ano a gente tem ciclos de revisão estratégica em que a gente discute o como chegar neste lugar. Uma coisa é onde eu quero chegar e outra coisa é como chegar neste lugar, tá? E nessa discussão do como chegar, a gente precisa cada vez mais estar aberto a novos caminhos de chegar. Então, eu brinco, todos os caminhos levam a Roma. Mas qual é o caminho que tem aderência aos meus valores, aos meus princípios? E quais são os caminhos prioritários? O que eu preciso fazer primeiro para chegar lá? E aí, a gente volta numa fase que aí eu conversei um pouco com a Clara, mas vocês me ajudem aqui nas discussões, quando a gente passa da fase de validação de market fit, a gente começa a ter clareza de qual é a razão de existir da nossa solução. Seja ela um produto físico, um serviço, uma solução digital, uma solução tecnológica, a gente precisa de um momento muito importante que é a validação de market fit. Só para eu ter um pouco de noção aqui, embora a Clara tenha me mandado um pouco, né? Alguém não conhece validação de market fit? Só para a gente ter uma. Alguém tem dúvida aí, pessoal? Estamos numa aceleração, não tem nada de errado aqui, fiquem à vontade, mas tem alguém que não conhece? Só levantar a mãozinha, alguma coisa, só para eu entender o nível de. Eu não conheço. Não conhece, Zé Roberto? Legal. Não. Então, vou falar super rapidinho. Validar a market fit é quando a gente tem. Primeiro, a gente vai empreender, a gente tem uma ideia, tá? Então, a minha ideia, a gente tem basicamente três etapas de validação, se essa ideia ela é de fato um negócio, tá? E o que a gente faz primeiro? A gente checa se ela é desejável, que é o que a gente chama de DFV aí, é Desirability, Feasibility e Visibility. Então, ela é desejável? Eu estou solucionando o problema de alguém? Eu tenho um mercado suficiente para trabalhar? Qual é o tamanho desse mercado? Qual dor, de qual público, com quem eu estou falando? Então, essa é a fase do D que a gente fala. Depois a gente tem a fase do é factível, é escalável.
Então, o Zé Roberto tem uma ideia de uma solução, mas a ideia está muito centrada na cabeça do Zé Roberto. Então, o alcance dessa solução vai estar de acordo com o alcance que o Zé Roberto consegue chegar. Tá tudo certo se for essa a sua ambição para a solução. Ah, não, eu consigo tirar a solução e capacitar pessoas para replicar essa solução, ou consigo tirar essa solução da minha cabeça e desenvolver uma tecnologia para isso. Então, a gente valida se ela é execuível, se ela é factível, se ela é escalável, é o segundo pilar. E o terceiro pilar é se ela tem viabilidade econômica. Tá? E eu lido muito isso, Clarinha já participou de algumas mentorias comigo, eu lido muito isso, principalmente quando a gente está falando aqui do ambiente, por isso que eu gosto de trabalhar com Quintessa, porque eu acredito nos negócios de impacto, mas a gente tem uma questão com o empreendedor de impacto, que muitas vezes existe um paradigma de que o lucro é pecado. Só que a sustentabilidade precisa de viabilidade econômico-financeira. Se você não tem um lucro, você possivelmente, não seja um lucro próprio, formas de financiamento, possivelmente a escala, o poder que você vai chegar, onde você vai conseguir impactar, estou falando de negócio de impacto, a gente quer impactar, a gente precisa lucro, a gente precisa dessa visibilidade, tá? Estou falando que a gente vai sair daqui e ser a empresa listada na bolsa com maior lucratividade, não é disso. É o lucro para viabilizar o impacto para o qual aquela solução está sendo desenvolvida. Tá claro? Então, quando a gente tem esses 3 pilares validados no Market Fit, então eu quero fazer um controle remoto. O controle remoto, ele é desejável? Sim. É um mercado ok? Sim. Eu consigo produzir controles remotos? Sim. É viável? Sim. Para cada uma dessas perguntas, eu tenho um indicador de sucesso. Qual é a minha métrica de desejo? O que valida para mim que controle remoto é uma solução desejável? Tenho pesquisa? Pode ser. Eu tenho pesquisa quanti-quali, ou eu tenho tendência de mercado. Em outros países do mundo, há uma tendência que está indo para este lugar. Ele me dá um indicador de desejo. Escala, eu consigo replicar isso, eu mantendo a mesma qualidade? Consigo. Qual é o indicador de sucesso para isso? Eu consigo ter visibilidade financeira? Consigo. Qual é o meu padrão de sucesso? Qual é o meu indicador para isso? Então, uma vez que a gente define qual é o indicador que valida cada uma das métricas do meu market fit, isso precisa ser. Esses precisam ser, a gente pode falar de KPIs estratégicos, a gente pode falar de OKRs, a gente pode usar diferentes nomenclaturas, mas são esses indicadores que precisam estar lá em Roma, são esses indicadores que a gente vai fincar no mapa e vai falar, é para alcançar esses indicadores que eu vou trabalhar. E aí sim, eu vou desenvolver uma estratégia para alcançar esses indicadores. Ficou claro, né, Roberto? Sim. Legal. Então, e aí é muito, muito importante a gente ter essa visão. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente valida os indicadores, a gente tende a se perder no caminho com muitas outras distrações, tá? Eu estou fazendo. Só um minutinho. Deixa eu entrar aqui. Eu estou fazendo uma mentoria, um trabalho com uma outra startup e, de repente, a gente. Espera só um minutinho, vocês me dão só licença, um segundinho, que eu estou com uma questão urgente aqui, estão me ligando. Desculpa, pessoal. Então, eu estou mentorando uma startup que validou o Market Fit. A gente sabe qual é a solução. Mas existem tantas coisas legais, tantas oportunidades e é normal do ser humano, que a gente
pode se perder. E, de repente, Roma deixa de ser Roma e vira Lisboa, ou vira Brasília. Então, o que a gente precisa ter na cabeça? A gente precisa saber onde é nossa Roma e quais são os indicadores que a gente precisa alcançar nessa Roma, tá? E aí, a cada momento em que a gente sofre aí um desejo de repente, ir para Lisboa ou ir para Brasília, a gente tem que lembrar que a gente validou que a razão de existir da empresa do Zé Roberto estava em Roma, e não em Lisboa, e não em Brasília. Poxa, Fábia, mas Lisboa e Brasília têm um potencial, tá maravilhoso. Volta algumas casas e compare Lisboa, Brasília e Roma. Mas volta. É muito sedutor achar que a gente dá conta de chegar nos 3 lugares. Fisicamente, a gente nunca vai chegar nos 3 lugares. E bem provavelmente, a gente vai gastar energia tentando chegar ou em Brasília ou em Lisboa, e Roma vai ficando cada vez mais distante da gente. Mais distante do ponto de recursos financeiros e mais distante do ponto de vista de alcançar o objetivo para o qual que era a nossa razão de existir, que foi aquilo que a gente validou como market fit, tá? Então, quando a gente fala de estratégico, é a gente pensar a cada momento se o que a gente está priorizando está nos levando a Roma. Tá claro até aqui? Neste momento de priorização, muitas vezes a gente acaba voltando atrás. E, de fato, Lisboa era melhor do que Roma. Ou Brasília era melhor do que Lisboa e Roma. Tá tudo certo, tá tudo combinado. Mas, geralmente, a gente volta, principalmente quando a gente tem algum tipo de financiamento, de fomento, e a gente tem que combinar com os nossos anjos. A gente tem que combinar com um projeto Embrapi ou qualquer outro lei de fomento que investiu na nossa solução para nos levar a Roma. A gente precisa voltar lá e falar, poxa, Roma já não é mais tão legal. E, pessoal, a grande diferença do passado é que lá atrás a gente ficava muito aficionado por chegar em Roma. Hoje, a gente tem rituais, então, numa empresa de grande porte como a que eu estou hoje, e diferente de uma startup, a gente faz rituais anuais de validar Roma realmente continua sendo Roma. Eu estou mais perto ou mais longe dos meus indicadores. Eu tenho alguma novidade no mercado que mudou. Eu passei num momento de empreendedora em que a gente tinha apostado, eu tinha 2 caminhos. A gente tinha apostado no caminho A, o mercado de acesso a crédito e financiamento mudou completamente. Eu inviabilizei o meu negócio. Embora eu tenha validado o meu indicador de viabilidade num contexto inicial, ele foi totalmente alterado e ele inviabilizava dentro daquele novo contexto. E isso acontece, e isso vai acontecer cada vez mais no mundo acelerado que a gente está. Então, é super importante essa disciplina de saber se é Roma, de fazer o exercício de validação e de priorização, mas atualizar, repriorizar, repensar o tempo todo. E para isso, os mesmos indicadores que validaram Roma precisam validar as outras opções. Porque se eu mudo a métrica, eu mudo a análise. E eu impacto diretamente na análise. Tá claro para vocês? Eu estou tentando falar sem muitos termos técnicos, porque a gente tem diferentes experiências, um público diferente aqui, só para a gente ter noção aqui que encaixa no pensamento de cada um, tá? E aí, o que a gente precisa, como que a gente precisa trabalhar?
Uma vez que eu tenho aquele KPI, aquele indicador que me definiu e me validou, o meu market fit validou que eu tenho uma solução de fato para o mercado, eu garanti a priorização, eu vou fazer um roadmap de solução. Então, eu sei que esse controle, ele vai ter esse tamanho, ele vai ser 2 faces, ele vai ter 10 botões. E eu vou fazer um plano de desenvolvimento para que eu consiga produzir esse controle. Ou eu sei que minha solução é uma empresa de consultoria que vai começar por São Paulo, depois ela vai para o Rio, depois ela vai para as próximas cidades de maior potencial de consumo deste tipo de serviço. Por mais que eu tenha muito amor pelo meu serviço e muita crença na minha solução, eu preciso trazer indicadores quantitativos para validar o meu caminho. Então, a gente sempre faz em estratégia a analogia de uma bússola. A bússola me dá norte. O meu plano estratégico, seja ele de 2, 3, 5 anos, eu estou olhando para a minha bússola, tá? Então, eu sei onde está meu norte. Todo ano, a gente faz um exercício de revisão e atualização. Pode ser que esse norte mude, e pode ser que esse norte vire sul. É isso o momento que a gente fala de pivot, como aconteceu comigo quando eu tinha decidido caminho A, o contexto financeiro mudou completamente, eu tive que voltar e pivotar. É aí que a gente muda. E aí eu comecei do zero, validando o market fit. Então, eu tenho a bússola e eu tenho o meu cronômetro. A partir do momento em que, ou então a gente usa também o velocímetro do carro. A partir do momento que eu defino aquele KPI, eu preciso saber quão perto ou quão longe eu estou daquele KPI. E aí, eu vou definir o que a gente chama de ida ao mercado. Então, são 2 caminhos e que eles têm que andar junto, eles não são paralelos, eles são únicos. Eles são tocados paralelamente, mas eles são base de uma única coluna vertebral, que a gente chama, que é o meu desenvolvimento de produto/solução, que nasceu para resolver aquele problema que eu identifiquei, que meu desirability falou que ele existe, eu preciso daquele problema, e outro é o pace, é o ritmo de cada um dos indicadores que eu estou definindo para aquilo. E como que a gente faz isso? Geralmente, a gente transforma os indicadores em um orçamento, como a gente precisa de viabilidade, a gente é uma empresa, a gente transforma aquela ambição em uma meta de faturamento, em uma meta de despesa, uma meta de lucro, tá? Eu estou falando de uma maneira mais simples, mas a gente pode falar de receita líquida, de margem bruta, margem de contribuição, de EBITDA, de lucro líquido. A gente acompanha nosso caixa, porque eu transformei indicadores em uma peça orçamentária. O orçamento ele está a serviço da estratégia, tá? E eu acompanho, seja meus OKR, sejam meus GPDs, que é gestão por diretriz, que é uma outra metodologia de acompanhamento de KPIs, e geralmente eu faço uma árvore desses indicadores. Então, a gente começa a entrar num plano que sai do estratégico e é desdobrado em plano tático. Então, aquele meu caminho de Roma vai me dar algumas linhas do meu orçamento e dos meus indicadores de dia a dia que vão medir no meu cronômetro ou no meu velocímetro se eu estou perto ou longe daquilo. E aí a gente entra num elemento muito, muito importante, que é a nossa cultura. A gente tende a, do mesmo jeito que a gente se seduz com novos caminhos e novas soluções, a gente tende a achar que eu não preciso acompanhar todo mês. E aí aquele jargão que a gente conhece todos os dias. Unha se corta com muita frequência, com muita recorrência. Você piscou, você desvia do seu indicador. Você piscou, você perde o seu orçamento. E aí a sua razão de existir se torna inviável. Por quê?
O indicador, o KPI, ele é nada mais do que a tradução que valida se você está no caminho certo para entregar o que você tinha como razão de existir. Se a gente se dispersa disso, a gente põe em risco o nosso caminho. E é aí que muitas das vezes, e infelizmente a estatística do Brasil ela é muito positiva, porque a gente tem uma veia muito empreendedora, mas a gente esquece de uma veia gestora, de uma veia empresária. E, de novo, e eu não estou generalizando, eu estou contando da minha experiência de bastante tempo mentorando projetos do Quintessa, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que eu, empreendedora, não dou conta de ser a mesma gestora. E muitas vezes a gente desiste de grandes sonhos, de grandes soluções, de grande impacto, porque a gente não conseguiu ter essa disciplina, essa frequência de acompanhamento de indicadores. Tá? Então, mas eu tenho uma ideia, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, deixa lá que no final do ano eu olho para ela. De repente, você não saiu nem em Roma, nem em Lisboa, você está no meio do Oceano Atlântico. E é aí que o índice de mortalidade de muitas startups que poderiam ser um super negócio, de super impacto, acaba sendo relevante. E a gente tem essa triste realidade do Brasil. Não é só no Brasil, mas é fato que no Brasil essa estatística, ela infelizmente é maior do que em outras culturas, porque isso também tem a ver com a cultura do brasileiro. Então, quando a Clarinha veio falar, Fábia, vamos falar muito de estratégia e tal, eu falei, Clara, sem problema nenhum. E aí até ela me trouxe alguns feedbacks, a gente pode ficar aqui falando de missão, visão, valores, quadro na parede e tal, mas de verdade, isso é fundação, isso é base, isso é pilar para o qual uma empresa existe. Mas se a gente não tiver trabalho duro, disciplina, vontade de fazer acontecer, vai virar sonho. E eu acho que está todo mundo aqui muito empenhado em fazer com que sonho não se perca pelo caminho, pela gestão. Então, tem um elemento tático e tem um elemento cultural muito, muito importante. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá certinho? E aí, o que a gente tem em ciclos de planejamento estratégico, em ciclos estratégicos normalmente, tá? Então, geralmente a gente faz um grande encontro, que pode ser um grande encontro entre duas pessoas, não tem problema, podem ser as duas pessoas que pensam, ou pode ser você mesmo diante de um caminho que você pode ter conseguido uma metodologia do Quintessa, você pode ir online, tem inúmeras metodologias disponíveis, tá? Tem inúmeras formas da gente definir um caminho, mas num dado momento a gente pensa, desenha, valida DFV, traz o indicador para a mesa, valida o indicador, e aí a gente tem lá a nossa bússola e um pouco da velocidade que a gente vai ter no velocímetro. Do velocímetro, a gente traduz isso em plano estratégico, e esse plano é definido com prioridades estratégicas. Pode ser minha prioridade de primeiro achar a fábrica para produzir meu controle remoto, pode ser achar uma parceira de tecnologia, porque eu não sei fazer isso. Pode ser achar um canal de distribuição que venda meu controle remoto. Tudo isso a gente tem que priorizar. Existem inúmeras metodologias para a gente fazer exercício de priorização. Geralmente, a gente usa matriz de esforço e impacto. E, principalmente, um plano que nos leve a construir um controle remoto. Controle remoto sem a conexão da pilha, talvez não seja um controle remoto, ele invalida o nosso desejo, nossa validação de desejo, tá? Então, a gente faz toda uma priorização, uma prioridade estratégica. Para cada prioridade, eu tenho indicadores que são numa linha abaixo dos meus indicadores de DFV. Então, por exemplo, eu tenho
Faturamento. Eu vou falar aqui de uma empresa de serviço. Faturamento é o meu indicador estratégico, tá? Abaixo, eu tenho uma linha de indicador que a gente chama de indicador tático. O meu indicador tático para faturamento é valor do meu serviço, que é um indicador, vezes número de clientes para o meu serviço, certo? Clientes vezes o quanto eu cobro é igual ao meu faturamento, beleza? O valor do meu serviço, ele é composto por quê? Por quê? Pelo custo do meu serviço, que é outro indicador, mais a margem que eu desejo obter daquele serviço, que é outro indicador. Então, neste exercício, o meu faturamento é o meu KR, que é meu Key Result, é onde eu quero chegar, ou é o meu KPI estratégico. O valor do meu serviço é meu indicador tático. E o meu custo, neste caso, estou dando um exemplo, mas isso muda, tá? De diferentes dimensões em diferentes realidades. E o meu custo mais a minha margem desejada são os meus indicadores operacionais. E aí eu tenho que ter plano para atingir e para controlar cada um desses indicadores, nesses 3 níveis diferentes. E como que eu faço isso? Os indicadores estratégicos eu posso revisar e repensar, e geralmente em empresas maiores a gente faz isso uma vez por ano, que são nos momentos orçamentários, mas em startups, dependendo da dinâmica, geralmente a gente faz isso trimestralmente ou semestralmente, depende da fase que a gente está. Os indicadores táticos, eles e os operacionais, eles têm que ser seguidos da unha na unha na unha. Por quê? Se eu tenho um faturamento para ser discutido ou rediscutido quanto que eu vou chegar, se eu não acompanhar meu número de clientes e meu valor de serviço, se eu perder a mão aqui, a probabilidade de eu não alcançar o indicador estratégico é gigantesca. Então, se eu não acompanhar um indicador tático e um indicador operacional, a probabilidade de eu ir parar no Oceano Atlântico é muito grande, tá? E para isso, a gente tem rituais de gestão. Então, no mínimo, mensalmente, eu tenho que olhar para indicadores, no mínimo, mensalmente, para indicadores táticos e operacionais, na empresa como um todo, na startup como um todo. Mas eu tenho ali a Julinha, que ela é responsável pela área de vendas. E ela tá vendo que a gente não tá batendo o número de clientes. Se ela for esperar o mês inteiro passar para olhar para o retrovisor, a probabilidade da gente alcançar essa meta é muito baixa. Então, a Julinha vai ter que olhar esse indicador, talvez semanalmente. Mas abaixo da Julinha, porque a gente já cresceu, tá na pré-escala e tudo isso, eu tenho um supervisor de vendas com um time de vendas. Se ele não olhar diariamente o número de clientes que ele tá, a gente não vai conseguir chegar na meta semanal, que não vai chegar na mensal, que não vai chegar no objetivo. Então, não, vocês estão vendo que mesmo o nível hierárquico que a gente chama do mais operacional, ele é extremamente relevante na nossa estratégia. E aí que está o grande desafio cultural, a gente entender se do nosso ponto de partida, a gente taticamente ou operacionalmente não está desvirtuando do nosso indicador estratégico. Porque, assim como a gente se seduz e a gente se desvia de Roma muitas vezes, à medida que a gente vai escalando, a gente vai ficando maior, a dinâmica dessa gestão vai ficando cada vez mais dificultada. Então, a Júlia está lutando muito para aumentar ali o valor do serviço dela, o ticket médio dela, e ela tem lá alguém embaixo dela que está olhando para a sua própria meta e vai dar desconto para um cliente. Que a meta dele ele bateu. Mas ele estragou a meta da companhia, bem provavelmente. Tá? Então, se a gente não tiver gestão por indicadores e gestão por indicadores e gestão de pessoas, a gente desvirtua dessa meta. Tá bom?
Pessoal, vou deixar vocês trazerem algumas dúvidas aqui. Vou mutar só para eu ouvir um BO que está aqui um segundo, mas estou aqui com vocês. Vamos lá, Clarinha. Andy, você quer trazer também um pouco da sua vivência para ir complementando o Fábio? Posso sim. Eu até trouxe um pouco de material também para compartilhar. Mas talvez faz sentido escutar algumas perguntas agora relacionadas à fala da Fábia. E se ela estiver ocupada, eu posso até tentar responder. Ou acho que Douglas já levantou. Posso. Obrigado, Fábio, é, pela divisão aí de sabedoria. Meu nome é Douglas Giliotti, sou da Reconecta Educação Socioambiental. E eu fiquei um pouco na dúvida, um pouco, na verdade, uma dor que a gente tem na análise, na definição de estratégia, quando a gente vai fazer o market fit e essa análise de desejabilidade, viabilidade e escalabilidade. Qual Em termos de negócio de impacto, como que o impacto entra nessa equação? A nossa sensação é que quanto mais a gente tem um fit, quanto mais escalável, quanto mais desejável, né, apesar das questões, mais a gente se aproxima de um modelo que muitas vezes é o causador dos problemas que a gente está querendo combater, né? Então, como que o impacto entra nesse ponto para a gente não ir em nenhum dos extremos, mas também ser considerado para uma análise de, pô, isso daqui eu vou escalar totalmente, né, versus qual que é o impacto, qual que é a qualidade de impacto que eu vou estar tendo como negócio ou como eu estou me distanciando do que é aquilo lá que a gente acredita. Como que você vê esse impacto nessa equação? Eu acho que é por isso que vocês são startups. E a gente tem que usar isso, tá? O ser pequeno, o errar pequeno. Então, o que a gente faz geralmente, Douglas, nessas realidades, é fazer mini testes A/B e validar se você está indo contra ou no caminho do impacto proposto. E aí, levanta hipóteses, todas as hipóteses possíveis, e veja o que é e qual o caminho proposto. E traz sempre uma visão de indicador quantitativo. Acho que é Obrigado. isso. Obrigado. Podem abrir e puxar a fila. Não estou vendo quem tá primeiro. Acho que é Maila, né? Maila, William, Leonardo. Fabiano. Pode abrir, Oi, Maila. Fábia. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Fiquei pensando aqui, né, na nossa realidade, nos nossos desafios, e eu acho que um dos pontos que dificulta a gente fazer essa gestão estratégica, muitas vezes a gente define indicadores, a gente define como chegar, mas não acontece, né, na realidade. E a gente entende que existe um problema, mas para resolver o problema a gente precisa de recursos que não estão disponíveis. Acho que essa é a realidade das pequenas empresas. Então, eu fiquei pensando, né, onde que está o gargalo nisso? Nós estamos definindo metas erradas, que nós não temos capacidade de atingir nesse momento, ou o que a gente pode fazer para resolver essa questão, né? Eu sei que é uma questão meio complicada, assim, mas fiquei pensando assim, o que está errado aí? Porque eu acho que isso acaba desanimando a gente até a acompanhar os, os indicadores, né? Porque a gente outras coisas aparecem como prioridade, a gente vê que os indicadores não fazem tanto sentido ali e acaba ficando para trás, enfim. Coloquei acho que várias coisas que acontecem aqui na mesma questão. Obrigada. De nada. Eu acho que tem um pouco da gente, a gente sabe de milhões de problemas e talvez a gente queira resolver todos ao mesmo tempo. Então, o exercício de priorização é muito importante. E se a gente tem uma solução pré-validada, mesmo que pequena,
a gente tem caminhos com maior probabilidade de conseguir financiamento. Seja de uma lei de fomento, seja de um investidor anjo e isso. 15? Então, a gente... Oh, okay, my love. You waited. Então, eu acho que a gente tem que sempre tentar fazer pequenininho para que a gente consiga conquistar primeiro uma parte desse financiamento, que é o que vai retroalimentar. Se a gente priorizou bem, a gente está pensando, está tentando acessar financiamento e a gente não consegue um feedback positivo, ninguém aposta nessa ideia, provavelmente a gente tem alguma coisa errada no que a gente acredita. E aí, de novo, pessoal, eu falo isso com muito carinho. Qualquer empreendedor, eu trabalho com empreendedores, mesmo sendo hoje desse tamanho, mas qualquer empreendedor é muito apaixonado pela solução. E muitas vezes, quando a gente está apaixonado, a gente se cega. Então, se a gente está conseguindo validar, mas eu não tenho recurso, eu não consigo trazer recurso para o meu negócio, está na hora da gente talvez dar um passinho para trás. Oi, sou eu? Sim, é você, Me William, pode ouvindo? falar. Vamos lá. Tá me ouvindo? Fábia, Oi, tudo bem? tudo bem? Prazer. Meu nome é William, sou o CEO da Forfeit Stock, sou um dos sócios cofundadores. A gente tem uma particularidade, se falando em estratégia, né, a gente falou aqui de impacto também, né? A gente tem um impacto muito grande na questão da valorização de resíduos industriais, né? Resíduos industriais. Então, a gente transforma resíduos industriais em matéria-primas circulares. Muitas das vezes que a gente se depara junto com um cliente, a indústria ela não tem recursos para fazer investimentos em algumas tecnologias para reaproveitar esse resíduo. Isso é um dos gargalos do nosso setor, né? Como assim, na tua visão, assim, olhando, né, tendo esse olhar de fora, né, de estratégia, como que a gente poderia crescer, né, sem capital, né, porque é uma empresa de impacto, é uma startup de impacto sem totalmente bootstrap, sendo que algumas tecnologias para aplicar na indústria, elas demandam grandes investimentos, elas trazem grandes retornos, mas a indústria não investe nessas tecnologias. O que você recomendaria ou trocaria de William, ideias sobre eu isso? acho que é a mesma resposta da Mayla. É dar um passinho para Tá, trás, porque se eu vejo o valor, eu vou achar dinheiro. perfeito, perfeito. Talvez o discurso tenha que ser alinhado, então. Ou, ou muda de tecnologia, porque você tem uma barreira de entrada. Você tem uma barreira de entrada, seu primeiro pilar, que é o D, é, ele não foi validado. E aí você não tem um feasibility que não vai dar viability. Então, talvez o market fit, e não sei se esse é o caso, tá? Eu tô Não, pegando tranquilo. aqui, eu não conheço a empresa. Mas assim, se alguém não tá pagando por aquilo, é porque não há desejo. Se não há desejo, vai ser difícil de você executar. E se é difícil de Tá. executar, você não vai conseguir viabilidade. Mas, Mas, pessoal, e esse exemplo acontece com muita gente, tá? sim, sim. Ô, Fábio, só fazer mais um comentário sobre isso, sobre a tua resposta. Muitas das vezes é que não é o core business da indústria. Então, não está dentro de um orçamento para fazer esse tipo de investimento. Mas assim, eu sou indústria e eu tenho muita coisa. Aliás, eu gosto muito mais do meu Perfeito, non-core do que meu core, desde que eu veja valor. perfeito. Tá bom, obrigado. Nada. Acho que sou eu agora, né? Léo, é você. Tudo bom? Pô, boa tarde, Fábio. Obrigado aí pela apresentação. Eu sou Leonardo Eco, né? A gente é um EdTech na área de EHS. E só assim um comentário rápido assim que eu gostei muito da apresentação de vocês, porque a gente viveu exatamente muita coisa do que você falou nos últimos anos, né? Principalmente em foco, priorização de produto, achar que conseguia tocar várias frentes. A gente aprendeu na dor aí, aprendeu realmente
o quanto é importante, o quanto é muito bom a gente ter Roma na frente, assim, quando a gente vê isso, assim, é satisfatório, assim, você fala, caramba, agora eu tive minha reta. Mas aí, trazendo um pouco para a pergunta, né, o nosso planejamento estratégico de 2025, a gente fez muito na linha aqui de nós como co-founders, CEO, COO, né, trazer o planejamento estratégico, trazer o planejamento tático, envolver as equipes, apresentar, e foi bem interessante, assim, a gente conseguiu cumprir, mas ao longo do ano a gente sente um pouco de ausência de fit e engajamento com a meta, assim, é claro que o engajamento com a meta a gente motiva ali todo dia, comissiona, faz tudo isso, mas esse ano a gente fez um exercício um pouco diferente no planejamento, ao invés de a gente fazer top-down, a gente fez um pouco bottom-up, assim, a gente trouxe ali que eles trouxessem o que é que eles acham que é de meta importante, inclusive financeira, tá? Com base nos indicadores que a empresa tinha, né, desde baixo para cima, para chegar no faturamento que eles achavam viável dentro das limitações operacionais que a gente tem, dos braços, da verba de investimento, de mídia. E eu achei que foi bem interessante, assim, eu fiz o top-down aqui para comparar com o bottom-up meu, e eu achei que chegou muito perto, e eu meio que fui induzindo a chegar no que É eu sempre queria. bom. É, é Então, sempre um excelente exercício. É só que foi o ponto de início, a sua primeira frase é a mais importante. Você sabia onde era Roma. uhum, Essa clareza é o que vai mudar, porque muitas vezes o bottom-up ele tem a visão de dentro da floresta. Ele não tá, ele olha para cima, ele vê copa. Você tá vendo uhum, de cima, então você vê o horizonte. Então, é sempre uma construção. Quando é possível fazer essa construção conjunta, é sempre muito bom. Só que quem está olhando de baixo, infelizmente, não tem todos os elementos para tomar a decisão. Então, é uma construção conjunta. Por que que ela funcionou, e provavelmente está funcionando no seu caso melhor do que top-down? Porque você tem os elementos e você sabe onde é Roma, uhum. tá E bom? aí, uma pergunta era assim, que dicas você teria, assim, na sua experiência de criação de Disciplina. cultura de engajamento, assim? Disciplina, disciplina. Se você deixar de olhar isso um mês, no mês seguinte vai ser muito difícil encaixar. Uhum. É missa, é catequese, é evangelizar, evangelizar. Não, não tem jeito, é disciplina. Não tem outra coisa. Cumprir os rituais, né, certo? Exatamente. Pessoal, infelizmente, eu tô com um probleminha aqui, e aí eu tô entrando e saindo aqui. Eu tô realmente vou ter que sair. Eu tô super chateada de interromper no meio, mas vocês podem ficar com o Andy. E aí me coloquei à disposição da Clarinha da gente fazer uma segunda rodada, um pouco mais informal, mais bate-papo. Eu acho que agora vocês entenderam um pouco do que a gente está falando. Muito, muito obrigada. Espero ter colaborado de alguma forma. E, Clara, vamos combinar e fico super à disposição mesmo. E tenho certeza que vocês vão ficar em excelentes mãos aqui, junto com o Andy, para dar continuidade. Do lugar de fala até melhor do que o meu, porque ele está no dia a dia aí, tá bom? Pessoal, super boa sorte. Um prazer estar com vocês. E a gente se encontra novamente. Um beijo. Obrigada, Obrigada, pessoal. Flávia. Obrigada, Tchau. Fábio. Boa sorte. Ótimo. Vou pedir para o Andy entrar. A Fábio, infelizmente, teve que sair para resolver um problema bem urgente, mas Andy vai seguir aqui com a gente. Andy, você Beleza. quer fazer sua fala e depois a gente volta para as perguntas da turma, que tinham outras mãos levantadas aqui? Se for tudo bem, eu trouxe bastante material. Inclusive, eu acho que eu não vou usar tudo, algum desse material talvez já pode ser conhecido pela maioria de vocês, mas como o assunto aqui é de estratégia, escalabilidade e gestão, gostaria de trazer um pouco mais da nossa experiência aqui na Telavita, com mais da vivência, de como a gente traduziu isso em prática e também como o programa de BNDES Garagem, a turma do Quintessa contribuiu com isso com a gente. Mas fiquem à vontade também para colocar as suas perguntas lá no chat e ao longo do tempo a gente vai responder a elas. Clara, quanto tempo que a gente tem? 15 minutos? Pode ser um pouco mais? Pode ser um pouco mais. Pode ser um pouco Tá mais. A bom. gente só vai, a gente faz um intervalinho ali por volta Tá. de 6h10.
Tá bom, Né? Não, beleza. vamos até pelo menos uns 20 minutos, dá para ir. Daí a gente faz uma pausa para Tá eles bom, pegarem uma água. perfeito. Legal. E vamos deixar isso também de forma bem interativa. Então, se vocês já conhecem uma parte desse material, ou se vocês têm perguntas indo mais em outro sentido, a gente pode pular e acelerar, ou até fazer um double click e entrar com mais detalhe aqui. Então, primeiro, quem sou eu? Andy Bucas. Eu sou meio alemão, meio americano, e eu cresci na Alemanha, passei alguns anos nos Estados Unidos também. Minha mãe de Munique, meu pai de Nova York. E eu me formei em administração. Entrei no mercado financeiro e trabalhei num banco de investimento em Londres por 10 anos. Gostei, mas estava faltando propósito e impacto. E depois de ter trabalhado em duas startups na época da faculdade, eu tinha sentido esse sentimento de impacto e da necessidade de empreender. Então, depois de 10 anos no banco, eu resolvi fazer um sabático, eu fiz a minha mochila, eu saí pelo mundo e não sabendo onde parar. E a ideia era passar 6 meses de mochilão na América do Sul, depois voltar e empreender. Só que eu cheguei no Brasil, gostei tanto, encontrei com outros empreendedores e acabei lançando a primeira startup, meio sem querer. E com o mesmo cofundador, o Lucas, que também participou do BNDES Garagem comigo no ano passado, a gente fundou a primeira startup em 2014, que a gente vendeu em 2017, e a gente fundou a Telavita. Por que Telavita? Então, como a Fabi contou e como vocês devem ter ouvido em outras histórias também, sempre tem que ter uma convergência entre qual é o mercado, qual é o problema nesse mercado e qual é uma solução que resolve esse problema, né? O tal do product market fit, né? Qual é o problema que vocês realmente conseguem resolver? E pelas minhas experiências fora do Brasil, eu já entendi o impacto que um cuidado com a saúde mental com alta qualidade pode ter numa população que não tem acesso a esse tipo de cuidado. E cheguei no Brasil e encontrei com várias pessoas da área de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, gerentes de saúde, e foi muito claro que o sistema público é um dos melhores sistemas públicos do mundo, dando muito acesso, mas não está dando conta com a demanda crescente na área de saúde mental. E o mercado privado, a área de saúde suplementar, com os planos de saúde, não conseguiu atender com a qualidade necessária dentro das limitações da regulamentação, do custo e de tudo mais. E aí a gente percebeu uma grande necessidade com uma mudança legislativa que aconteceu em 2017 e 2018, de criar uma plataforma de teleatendimento em psicologia. E com a pandemia, teve mais mudança legislativa permitindo telemedicina, e aí a Telavita virou a ser uma plataforma atendendo no nível nacional, e hoje temos dois braços. E aí eu vou entrar aqui um pouco mais sobre o que a gente faz hoje. Pelo lado de tratamento, a gente pega pacientes num lugar de doença ou deficiência, com sintomas de saúde mental, depressão, ansiedade, burnout, com sinais, e a gente leva eles para um ponto neutro. E a gente faz isso principalmente com planos de saúde. E durante a pandemia, a gente começou a atender os clientes dos nossos clientes, as empresas empregadoras que contratam um plano de saúde para as pessoas doentes. Mas essas empresas também estavam com uma necessidade, uma demanda latente dos outros 80% da população deles que não estão adoecidas, mas mesmo assim precisando de algum cuidado com a saúde emocional, seja para aumentar a consciência, a educação, o crescimento e chegar até um ponto de bem-estar, a gestão de saúde mental. E aí a gente tem essa plataforma que trabalha com diagnóstico, com a jornada personalizada, que tem uma equipe de suporte contínuo, psicologia, psiquiatria e gestão de saúde. E hoje somos uma das principais empresas de saúde mental, atendendo uma população de 6 milhões de brasileiros, como planos de saúde, Amil, Bradesco, Mind, Care Plus, Unimed, vários outros. E a gente também atende empresas
públicas, como Petrobras, a gente atende a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a gente atende empresas privadas. Então, esse é um pouco do contexto de onde eu venho. Mas eu queria falar um pouco mais sobre estratégia. Então, o que é estratégia? Como startupeiros chegam à estratégia, né? A gente está aqui reunidos para ação e ideação, certo? Só Só atração, atração. Só Andy. Só atração. Beleza, atração. perfeito. Então, imagino que vocês já passaram pelo processo de definir OKRs, objetivos, desdobrar tudo isso. Mesmo assim, eu sempre gosto de visualizar isso aqui. Então, olhando muito para o futuro, 10 anos e mais, tem muita incerteza. Tem poucos dados, pouca evidência, e pode ter grandes evoluções no nível do sistema. E mesmo assim, os empreendedores têm que ser os visionários. Qual é o principal papel do CEO, do founder? É de ser o visionário, também é o primeiro funcionário comercial e também é o principal contratador da empresa. Então, você tem que contratar as pessoas certas, você tem que alocar os recursos e você tem que manter essa visão. Por onde vamos? Porque tem um monte de oportunidades, né? E dentro desse leque aqui, por onde vamos? Vamos mais para o lado de cima, um pouco mais para o lado de baixo, mas tem que ter esse foco. E essa visão se desdobra em estratégia, vou falar sobre isso, e através do planejamento anual, do planejamento trimestral, você vai desdobrar a estratégia em táticas. E as táticas através dos OKRs, os objetivos da empresa, os principais resultados-chave, e como você vai traduzir isso em iniciativas e tarefas das equipes, se faz através de vários estudos. E a gente não vai entrar aqui em muito detalhe, porque tem várias ferramentas de fazer isso. O Caes poderia falar por horas. Aqui, os 5 Ps do Kotler. Qual é o produto? O que o cliente quer? Quais atributos ele precisa? Qual é o preço que o mercado paga? Qual é a praça? Onde a gente vai vender? Como a gente vai promover os nossos produtos? E quais são as pessoas, o demográfico que a gente vai atender? E o foco é algo que des, eu desculpe, eu apertei algum botão aqui? Você levantou a mão, literalmente. Não sei como eu fiz isso, sem tocar na tela. Ahm, mas então, eu menosprezei pelo foco por muito tempo. Porque você tem essa visão ampla, você vê todas as oportunidades e às vezes tem um cliente batendo na porta e fala: "Ah, eu gosto muito do seu serviço. Vou contratar esses serviços, mas só de uma variação diferente." Ou tem outro aqui que fala: "Já sou seu cliente, já pago R$ 100.000 por mês. Agora quero que vocês me atendem nessa outra frente, nessa outra área." E tem até uma fala de Golden Apples, as maçãs douradas, que você continua andando no seu caminho, mas cada vez aparece uma maçã dourada no chão. E cada vez você se dobra para levantar, para pegar essa maçã do chão, você perde velocidade no caminho onde você está indo. Então você tem que ser muito seletivo com as maçãs que você vai colher do chão. Porque se você faz isso, se fica nesse cenário esquerdo aqui, a sua energia vai dispersar em vários sentidos, sem ter energia, sem ter o foco para ir até o final onde você quer chegar. E esse tamanho dessa seta vertical é a soma de todas as setas aqui. Então a gente está falando da mesma energia. E a direção que vocês, como fundadores, dão para a sua equipe, o foco que você tem, o quanto mais você diz não para aquelas maçãs douradas, você vai dizer sim para onde seu negócio vai. E esse dizer não é muito difícil. Eu demorei muito para aprender, mas eu super recomendo sempre pensar nesse foco de energia quando você faz seu planejamento estratégico. Outra ferramenta que a gente usa sempre. Cada mês a gente senta e a gente olha para o nosso Ikigai. Ikigai tem como fazer no seu Ikigai pessoal. É uma ferramenta que até vem do Japão, mas é algo que a gente também faz no nível da empresa. Qual é o propósito da empresa? Com o que nos importamos? Quais são as necessidades do mercado? O que o mundo realmente precisa? Mas isso por si também não basta. Também tem que ter viabilidade financeira. O que o mercado está disposto a comprar? E, por final, qual é a oportunidade de negócio da empresa? O que a gente faz bem? E nessa sobreposição, você vai identificar
essa maçã dourada que é para você. Esse é o caminho para a empresa. Esse Ikigai tem que bater com a visão que você tem com a empresa. Tem que ser no seu foco. Então, uma vez que vocês definiram a missão da empresa, o propósito, a visão, você vai desdobrar a estratégia dos próximos 5 anos, 3 a 5 anos, você define os objetivos anuais, e aí você define como chegar lá, através dos resultados-chave. E eu gosto muito dessa tangibilização. O objetivo dos OKRs, eu ponto na mapa. Então, eu estou em Santos, eu quero chegar no Rio, na Rio Santos. E o resultado-chave geralmente tem que ter um número, né? Então, qual é esse número? É quilômetro 225. Beleza. E hoje a gente está no quilômetro 20. Então, a gente ainda tem muito longe para chegar. Mas os OKRs não existem para chegar lá, no quilômetro 225. É para saber se a gente está se aproximando. Então, chegando ao quilômetro 100, dependendo da velocidade, dependendo dos obstáculos, dependendo dos recursos do investimento, você sabe que você está se aproximando e não se afastando. Pode até já ser motivo para se parabenizar, para estourar o champanhe. É importante que você metrifica tudo, que todos os resultados chaves, todos os KPIs são metrificados. O que você não mensura, você não vai acompanhar. E por isso eu gosto muito dessa metodologia dos OKRs. Vou avançar aqui também para um gráfico que eu também gosto muito. É um pouco bagunçado aqui, mas fala das fases da empresa. Então, ideação já está no passado para vocês. Tem o Product Market Fit, prova de conceito. Tem a fase de startup, primeiras vendas e busca. Tem que buscar o Go-to-Market Fit também. Depois tem a expansão, tração, receitas crescentes, lucro inicial e depois a consolidação. E nesse intervalo tem a vale da morte das startups. E o ponto de equilíbrio é só aqui nessa quarta fase. E tem muitos motivos de uma empresa fracassar. Mas eu vou só ler os principais aqui: sem necessidade de mercado, ficar sem dinheiro, não ter a equipe certa, não conseguir competir, problemas com preço e produto. Então, quando a gente olha para a estratégia, quando a gente olha para os principais, para as forças que a gente tem de casa, para as fraquezas que a gente tem, e olhando para fora, quais são as oportunidades e as ameaças, fazendo aquela análise de SWOT, a gente sempre tem que buscar qual é a necessidade do mercado, voltar para o Kotler, para o 5P, voltar para o Ikigai, necessidade de mercado. Quanto dinheiro a gente precisa até crescer, até chegar aqui nesse ponto de equilíbrio, para conseguir competir com os concorrentes que existem no mercado. E vocês devem conhecer também essa curva S de adoção, que muitas empresas, muitas startups que desenvolvem produto e acham que eles acharam o product market fit, porque eles têm 2 ou 3 clientes iniciais, ainda estão nessa parte de inovadores, de primeiros adeptos. Product market fit você só tem quando você atravessa esse abismo e chega na maioria inicial. Se você calcula o tamanho do seu mercado, como o mercado inteiro, mas você mensura o product market fit apenas com esse mercado inicial, e se tem dificuldade de atravessar esse abismo, você ainda não achou product market fit. Então, é muito importante também prestar atenção ao tamanho do mercado que você tem. É só os inovadores, os primeiros adeptos que vão comprar? Ou vocês conseguem atravessar esse abismo e realmente ganhar tração? E aí tem estratégias diferentes. Tem estratégias para B2C. A primeira startup nossa foi uma de B2C. Tem que investir muito em mídia paga, prestar muita atenção em relações públicas, redes sociais. Hoje, o SEO Geo ficou cada vez mais importante, né? Tem o B2B. Para B2B, você precisa de uma máquina de vendas, outbound, inbound, e tem o B2G. E o B2G precisa de muita experiência no mercado de vendas públicas, com licitações, com editais, tudo mais. Outro conceito que eu gosto de trazer no momento
do planejamento da estratégia é uma metodologia usada pela Google, que é o método 70-20-10, onde você olha para seus recursos, que são escassos, né? E você vai alocar seus recursos, 70% no seu core business, foco na execução, otimizar os produtos existentes para o segmento existente. Se tiver dinheiro sobrando, recursos sobrando, se investe 20% na expansão do seu negócio, na vizinhança do seu mercado, no mercado adjacente, para expandir as atividades e crescer o seu mercado-alvo. E se ainda tiver dinheiro sobrando, e recursos e pessoas, você pode fazer apostas estratégicas em negócios transformacionais, novos produtos e novos segmentos, romper barreiras e inventar coisas para mercados que ainda não existem. O erro que muitos fundadores cometem é que eles colocam 50% de atenção, de dinheiro, de investimento em novos produtos. E você tem que manter a lucratividade, você tem que manter o crescimento no seu arroz com feijão. É isso que vai garantir a sobrevivência e o crescimento da sua empresa. Agora, o segundo assunto é a escalabilidade. E a gente investiu pesadamente esse ano em inteligência artificial. É o assunto da hora. Poderia entrar também por muito tempo falando sobre IA. A gente fez um hackathon interno, a gente trouxe um advisor que tem muita experiência em IA. Escalabilidade tem muito a ver com eficiência, com automação, e a questão do break-even é uma questão de crescer o seu faturamento de forma desproporcional com seus custos. Então, isso significa a escala. Você só consegue pagar uma equipe que você precisa para rodar a sua operação quando se chega a N usuários, a N clientes. E para essa escalabilidade, muitas vezes tem que começar de um jeito. Não sei se vocês conhecem o Paul Graham, da Y Combinator. Ele que meio definiu esse conceito de do things that don't scale. Fazer coisas que não escalam. A Airbnb começou assim. Os fundadores, eles bateram na porta dos apartamentos lá em Washington, D.C., numa conferência, e falaram, podemos hospedar pessoas na sua sala de estar. Eles começaram a fazer coisas que não escalavam na época. E uma vez comprovado, eles investiram pesadamente em tecnologia para poder escalar. E essa escalabilidade ficou mais fácil ainda com a inteligência artificial, automatizando a captação de dados, automatizando o tratamento, o processamento desses dados, automatizando a interação com o usuário final, automatizando o fluxo, o canal de vendas, automatizando as operações, a parte financeira, mas isso só se paga depois de tentar coisas que não escalam, apesar de muitos pontos de fricção, e uma vez que você encontrou esse product market fit e atravessou esse abismo, daí faz sentido investir em tecnologia e escalar. E cada porcento de ganho de eficiência vai te ajudar a crescer com mais escalabilidade, mais eficiência, chegar no break-even. Também queria falar um pouco sobre o break-even, eu vou falar agora, para não perder o horário. Muitos founders criam uma empresa, criam uma startup para buscar investimento, para captar investimento dos melhores fundos. Captei uma rodada pre-seed, agora uma rodada seed, os investidores estão encantados, e agora uma rodada série A, etc. Só que são ciclos, e agora estamos num ciclo de hype de IA. E em 2021, 2022, passamos pela pandemia, com os juros altos, e o mercado de capital fechou. E agora, quem capta são empresas de IA. Então, a minha dica para vocês é: não criem a sua startup pelos investidores. Criem as suas startups e seus produtos para os clientes. O cliente está sempre no centro. E quando vocês seguem esse raciocínio, e vocês não criam a startup com foco em venture capital, mas com foco em
captar clientes e financiar o crescimento da sua startup com o faturamento dos seus clientes, vocês estão no caminho certo, porque vocês não dependem de venture capital que um ano vai ter e o outro ano não vai ter. Eu vi muitos fundadores, muitas startups ahm, que caíram nessa armadilha e que captaram muito dinheiro, 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, e contrataram equipes grandes. Não conseguiram bater as metas, não conseguiram próxima rodada de investimento, tiveram que demitir metade dos colaboradores. E alguns deles até fecharam. Então, eu sou muito fã de um crescimento sustentável, com investimento, porque investimento é necessário, seja de grupos de anjos, seja de family offices, seja de fundos de capital de impacto. E uma coisa que eu aprendi no BNDES Garagem é que tem muita coisa para aprender sobre capital de fomento público, com FINEP, FAPESP, FIERJ, e tem pessoas entre vocês que já passaram por tudo isso, que sabem isso muito mais que eu. Então, super recomendo trocar ideias dentro do grupo com os mentores do programa, porque existe muito capital de fomento, inclusive de fomento não reembolsável, que vocês podem usar para criar impacto através dos seus negócios com seus clientes e seus usuários. E, por fim, aqui ainda falando um pouco da escalabilidade, além de mim, meu sócio Lucas, temos a nossa diretora médica, a nossa gerente clínica, a gente formou um conselho. Então, como chegar na escalabilidade? Só queria trazer aqui, ao longo dos últimos 2, 3 anos, a gente achou atalhos de chegar no público certo, com credibilidade, com reconhecimento no mercado. A gente trouxe advisors, conselheiros, a gente deu stock options para eles, para que eles façam parte da Telavita, de alguma forma. E eles abrem portas, eles nos levam para os conselhos de medicina, para as associações brasileiras de medicina, eles abrem as portas da Associação Brasileira de RH, o ex-CTO da Doutor Consulta, da Log, AdStation, os fundadores das startups que fazem a mesma coisa da gente no Vale do Silício. E dessa forma, a gente criou mais reconhecimento, mais credibilidade no mercado. Eu conheço outros founders aqui na área de saúde no Brasil que fizeram a mesma coisa. Eles têm um conselheiro advisor que é jurídico, outro que é marqueteiro, outro que é médico, outro que é logística, outro que é, sei lá. E assim você traz esse conhecimento para dentro da empresa, sem gastar muito dinheiro, porque essas são pessoas que já ganharam o dinheiro. Eles querem fazer parte de algo que tem impacto, que tem crescimento, que tem pessoas com sangue no olho, que são apaixonados pelo que vocês fazem. E a última parte, claro, a gente tem 2 minutos ainda, né? Essa parte da gestão, né? Tem muitas formas de gerenciar uma empresa. E a gente pode deixar uma parte disso também para as perguntas e respostas. A gente começou com uma empresa presencial e durante a pandemia a gente virou remoto. E hoje somos uma empresa remote first, o que significa que ninguém tem obrigação para vir para o escritório, mas o escritório existe. Algumas pessoas vêm uma vez por semana e outras vêm uma vez por mês. E hoje temos não sei quantas pessoas, eu acho que 10 pessoas aqui. E uma vez por mês temos uma happy hour e uma vez por trimestre a gente junta todo mundo. Funciona para a gente, mas eu conheço startups onde isso não funciona, onde eles querem todo mundo no escritório 5 dias por semana ou 4 dias por semana. Existem outras empresas que estão fully remote, também funciona. Também é uma questão de autonomia e confiança, por um lado, versus controle. Conheço founders que são muito verticais. É uma gestão mais autoritária, né? Funciona, não é alinhado com o nosso propósito, com a nossa cultura, com os nossos valores. A gente é uma empresa muito mais horizontal. Existem, por exemplo, um dos nossos mentores, ele fala não de vertical e horizontal, ele fala que existem empresas católicas, com o Papa lá em cima, e existem empresas mais budistas, onde todo mundo é igual. E eu acredito muito mais de empoderar as pessoas na linha de frente, que falam com o cliente, que estão no saque, que estão resolvendo bugs no sistema, porque eles sabem qual é o problema, eles sabem a melhor forma de resolver esse problema.
Isso funciona até um certo ponto. Existem modelos de gestão, um deles é chamado holacracia, outro é chamado sociocracia, e tem um modelo que eu gosto também de um autor chamado Frédéric Laloux. Esse modelo se chama empresas Chill. E tem esses 5 passos de gestão, tem empresas que estão no vermelho, com um líder poderoso, que é esse modelo muito verticalizado. Tem o passo do âmbar, que é ainda muito hierarquia, mas é muito lento. Então, por exemplo, o governo é nesse âmbar, muita burocracia, muitos processos, perspectiva de longo prazo, processos estáveis e funções formais, muita hierarquia. O laranja é uma meritocracia, por exemplo, todo esse conceito da Ambev, meritocracia, ralar, comissão, ganhar dinheiro, estão aqui no laranja. O verde foca muito no bem-estar de todas as partes. Então, por exemplo, as ONGs muitas vezes estão no verde. Eles não estão tão preocupados com os resultados, eles só querem um ambiente de bem-estar, todo mundo feliz. E o Chile é uma evolução que tenta combinar o melhor do verde com o melhor do laranja. Então, por exemplo, tem 3 principais elementos disso: a autogestão. Então, tem que empoderar as pessoas na linha de frente, tem que dar essa autonomia para ela. Tem a integralidade. Integralidade significa que você não tem que fingir que você é outra pessoa no trabalho e outra pessoa quando você volta para casa. É aceitar a diversidade das pessoas. E o terceiro é o propósito. Então, não existe uma empresa no Tio sem propósito. Todo mundo existe para contribuir com esse propósito. Então, foi isso que eu queria trazer um pouco para vocês, falando um pouco da estratégia, da escalabilidade, da gestão, e a gente vai agora fechar para um break e depois voltar para perguntas, né? Exato. Gente, vamos fazer 3 minutinhos, então, para repor água, banheiro, e a gente volta às 6h25 para ter uma discussão com o Andy, se ele quiser trazer mais algum ponto, vocês também trazerem suas dúvidas. Pode ser? Então, podem fechar as câmeras, nos vemos em 3 minutinhos, 4 minutinhos.
Ou a gente, quem voltando, liga a câmera, que a gente tem um termômetro. Vamos lá, então. Endes, vou puxar umas mãos aqui, tá? Aí, Mariana, quer trazer sua dúvida, seu Sim, desafio? sim, por favor. Obrigada, Clara. Obrigada, Andy. Maravilhosa a explanação, super, assim, rica em tão pouco tempo. Então, muito, muito obrigada pela generosidade na partilha. E eu queria explorar um pouquinho, quando você fala, né, da estratégia B2B, que você precisa de uma máquina de vendas. Com certeza, o nosso maior canal é B2B e é um canal difícil de acessar com mais escala, né? Para além das relações que a gente acaba aportando e desenvolvendo, um pouco de sorte aqui e ali, eventos, mas com que a gente tem uma estratégia consistente B2B. No nosso caso, nós somos uma empresa de design circular, então a gente tem vários produtos, né, vamos chamar assim, tanto o processo de tratamento do resíduo, que muitas indústrias têm, que encaminhar, eu digo, tratamento em transformação em novos produtos, que é muito do nosso trabalho, e a própria venda do produto que a gente transforma para a organização de volta, né? Então, se você puder nos dar um pouquinho mais da tua experiência nisso, eu agradeço. Boa. Queria trazer um visual para isso também, ahm, porque a gente estava trabalhando com isso com a nossa equipe comercial nesses dias. Deixa eu ver se eu achar. Acho que não vou achar agora, mas mesmo assim. Aqui, achei. Vou compartilhar a tela novamente. Tem várias formas de criar uma startup de 100 milhões de dólares. Não sei se vocês conhecem isso. Dá para ver? Então, se você Sim, tiver 100 clientes, cada um deles fatura 1 milhão por ano, você tem uma empresa de baleias. Se você quer chegar lá e tem um cheque, um ticket médio de 100 dólares, você vai precisar de 1 milhão de clientes. É quase um B2C, mas de microempresas, né? Então, você tem uma empresa que vai caçar ratos. E no meio disso, tem empresas que têm um foco em elefantes, que têm um foco em veados, que têm um foco em coelhos aqui. Então, dependendo do seu mercado, dependendo do seu modelo de negócio, você tem que decidir qual é seu negócio, qual é seu ticket médio. Se consegue escalar isso, é mais fácil começar com elefantes e depois ir atrás de veados, e depois atrás de coelhos. Porque os grandes clientes, eles sempre vão querer alguma modificação, alguma customização do seu produto. Se você começar a estruturar um funil de vendas, uma máquina de vendas, que é otimizada para ratos ou coelhos, você nunca vai ter muito sucesso com grandes contas. Um, e o outro é o comportamento do usuário final. Existem empresas B2B de verdade, existem empresas B2B2C, onde uma pessoa paga, no nosso caso, o plano de saúde paga, mas quem usa não são as pessoas no plano de saúde. Quem usa são os beneficiários finais. E cada uma tem necessidades diferentes. Então, você tem que construir um produto e uma máquina de vendas que resolve o problema do pagador. Mas mesmo assim, você tem que encantar os pacientes, os usuários finais, e encantar eles também, senão tem tração. E o pagador vai te demitir logo depois. E, e pensando nisso, você tem que ter uma estratégia de vendas que se casa muito bem entre marketing e vendas. E por isso, em vendas, se fala muito desse funil Y, né? De inbound, por um lado, e de outbound, por outro lado. E para criar esse funil de vendas com Y, você precisa de MQL. Todo mundo conhece MQL? É não. Marketing Qualified Leads. São leads, então são
empresas que se encaixam no seu público-alvo, que vem através do marketing. E como se faz isso? Se cria consciência do seu produto, para gerar demanda que vai atrás de você. Através de press release, de relações públicas, você faz uma matéria nas redes sociais, você faz publicidade, publicidade online, publicidade no posto de ônibus, publicidade nos elevadores, etc. E você cria uma demanda que puxa seu produto. Isso é inbound. Então, os clientes, eles vão atrás de vocês, eles vão clicar na publicidade, no Google, eles vão cair numa landing page, na landing page você descreve seu produto e no final você coloca o e-mail de você. E assim a empresa vai entrar em contato com você. Algo que se chama SDR, BDR, o Sales Development Representative, Business Development Representative. Eles vão qualificar você como lead. E se você se encaixa no perfil que essa empresa busca, eles vão te, ah, eles vão te pedir para marcar uma reunião, eles vão explicar como funciona o produto, e eles vão te enviar uma proposta para fechar. Enquanto o outbound é outro braço desse Y. O outbound é mais apropriado para elefantes, por exemplo. Então, vou usar a Telavita como exemplo. A gente quer fechar com a Bradesco, a Mil, a Sul América e a Happy Vida, por exemplo. Então, são os top 4 planos de saúde no Brasil. Eles não vão clicar na publicidade da Telavita, eles não vão se cadastrar na nossa landing page. A gente vai atrás deles. Então, a gente tem uma equipe de inside sales que vai identificar os 20 decisores dentro da Bradesco Saúde. Eles vão identificar quem é o gerente de rede credenciada, quem é o diretor médico, quem é o superintendente de parcerias, por exemplo. A gente vai comentar nos posts de LinkedIn deles. Eu pessoalmente vou enviar um convite para ele, vou enviar uma garrafa de vinho, vou convidar para um podcast, vou convidar para um evento nosso, um jantar, um café da manhã. A gente não começou assim. A gente começou com e-mails, com WhatsApp, você pode me introduzir, você pode me apresentar essa pessoa através dos nossos advisors, por exemplo, mas ao longo do tempo isso toma uma proporção de ABM, Account Based Management, e account-based marketing também. E através disso, você vai buscar os tomadores de decisão. Tem várias metodologias. Tem uma metodologia chamada MedPick, para qualificação, para mapeamento de todos os processos que acontecem dentro de uma Bradesco. Quem tem o orçamento, quem é o campeão que está encantado com a gente, quem é o bloqueador, qual é o processo para assinatura de contratos, quem é o concorrente lá dentro. E através desse mapeamento desses elefantes, dessas baleias, você vai entender quem você vai converter. E o processo de vendas para elefantes, para baleias, é 12 meses, 24 meses. Em alguns casos, no nosso caso, por exemplo, 48 meses. E a startup não se sustenta com isso. Vai quebrar se você depende disso. Então, se precisa de muito investimento, baixo custo, ou se precisa poder navegar vários elementos desse funil. Esse pode se sustentar com coelhos ou com veados até chegar lá, porque o ciclo de vendas lá é, sei lá, 3 meses. Obrigada, Andy. Muito esclarecedor. Você indica alguém para acompanhar? Desculpa, eu já estou na segunda pergunta, né, gente? Foi mal. Vou passar adiante. Eu fico para o final. Vai lá, Fabiane. Gente, muito bom. Eles deu uma aula de estratégias comerciais aqui para a gente também. Boa. Fantástico. Já boa noite, né? Para mim ainda é boa tarde, porque aqui estou em Manaus, sou Fabiane, da Aquaviride. Então, para a gente aqui ainda são 17h35, mas eu acho que para a maioria aqui já 18h30, então boa noite. Na verdade, eu tenho uma das perguntas, a Mariana já abordou, e eu achei fantástica. Também é uma das nossas preocupações, mas eu tenho outras duas que ressoaram muito aqui para mim quando você falou, que a primeira é qual que foi para você, Andy, o divisor de águas, assim, no momento que você falou assim, eu vou começar a falar não para as maçãs douradas. O que que fez você ter esse... Porque eu vou te falar, é muito difícil, está sendo muito difícil para a gente está vivenciando isso agora,
E como você falou, a gente tem que sobreviver, todo mundo está full time na startup, a coisa aparece. Como é que você, assim, qual que foi realmente o clique para dizer, olha, agora a gente precisa, né, dar uma sacudida. Enfim, essa é a primeira. E a segunda, que eu achei assim fantástica, que você falou da criação de um conselho. Qual foi a estratégia que vocês usaram? Eu vi que você falou de mandar a garrafa de vinho, jantar. A gente faz isso às vezes, quando a gente pode, né? A gente ainda está caminhando assim, mas qual foi a estratégia? Eu sei que o network, participar de um evento, mas vocês criaram assim também um funil, sei lá, um alvo, um grupo-alvo? Como é que vocês desenvolveram isso e como é que vocês atraíram essas pessoas? Porque muitas vezes é até difícil, né? Porque a pessoa vai ligar o nome dela à sua marca. Então, como que vocês gerenciaram isso também? São essas duas perguntas. Muito obrigada. A sua apresentação foi fantástica. Obrigada. Obrigado. Eu vou tentar responder a primeira pergunta, mas eu não sei responder, porque até hoje ainda não consegui parar de coletar essas maçãs douradas. É muito difícil, de verdade. Isso bate muito com esse 70-20-10, né? De fazer apostas estratégicas. Ah, não, é massa dourada, é uma aposta estratégica. Então, é muito difícil mesmo. Ahm, eu não sou alguém que geralmente veste camisa, mas eu acabei de voltar de uma reunião aqui na Paulista. E na volta, o Lucas e eu, meu cofundador e eu, a gente ficou discutindo caminhando na Paulista. Será que a gente precisa fechar com esse cliente? É um cliente grande, tem, sei lá, 800 mil vidas ou algo assim, mas que é algo que não é exatamente no core do que a gente faz. Então a gente meio chegou na conclusão, tem duas, três negociações andando que tiram a gente um pouco do nosso Ikigai. Mas, olhando para essa visão de 10 anos, eu acho que se a gente investir nessa área, desenvolver um novo produto, daqui a 5 anos vai cruzar com a nossa estratégia, com a nossa visão. Então, beleza, então vamos topar isso. Isso vai custar dinheiro, vai tirar recurso do nosso arroz e feijão, mas lá na frente vai se cruzar com onde a gente vai ir. Agora, essa empresa de hoje não é para lá, é para lá. Então você tem que desenvolver essa noção, mas é muito difícil, porque muitas vezes você está tipo sem dinheiro, preciso pagar os salários, não sei como fazer. Tem alguém aqui que vai me pagar uma consultoria, vai me pagar 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. Vai ajudar na sobrevivência, mas vai fechar as oportunidades lá na frente. Porque seu concorrente foi com muito foco nesse caminho que é seu Ikigai, que é o seu core business. Então, eu acho que não tem uma bala de prata para isso, não tem uma resposta assertiva. É algo que você vai ter que aprender ao longo do caminho e você vai, com certeza, coletar algumas maçãs douradas, mas em algum momento essa questão do foco vai ficar cada vez mais claro. E uma coisa que nos ajudou nesse caminho foi contratar pessoas fodas. Porque eu acho que um dos outros aprendizados que a gente começou com uma equipe muito júnior, não teve dinheiro, a gente começou pessoas recém-formadas, estagiários, inclusive pessoas com 3 a 5 anos de experiência. E tem uma dica que eu li em algum lugar que fala, até você chegar num momento de sucesso mesmo, seja uma série A, série B, seja break-even, seja um momento de venda da empresa, você vai ter que trocar a sua camada de lideranças na empresa 5 vezes. Porque você passa pela ideação, tração, escala, lucratividade e muito mais. E as habilidades em cada um desses momentos, desses estágios, são muito diferentes. E vai ter lideranças que conseguem se desenvolver, como eu também, eu preciso me desenvolver. E ainda não sou a pessoa que eu vou ser daqui a 3 ou 5 anos. E vai ter outros que não vão conseguir se desenvolver a isso. E quando você contrata um A-player mesmo, quando você contrata alguém que talvez não é a pessoa mais cara do mercado, mais experiente do mercado, mas você vai perceber, esse é um jogador A, ele vai ter 10 vezes o impacto de um jogador B. Essa pessoa vai dizer: esquece essa maçã, a gente vai para lá. Então, segunda pergunta foi sobre o conselho, né? Na verdade, conselho formal
é algo que só os investidores eles insistem para ter isso. Os investidores se começa com um conselho de 3 pessoas, 2 founders e um investidor. Depois vai um conselho de 5 pessoas quando se levanta uma rodada seed ou série A. É muito formal, reuniões mensais ou trimestrais. O conselho que eu estou falando é um conselho consultivo. São advisors, a gente não faz reuniões regulares. A gente meio usa essas pessoas para nossa vantagem. E lá também, se vai errar, a gente tem, eu acho que eu listei 5, 6 pessoas lá, a gente tem umas 10, mas muitos deles, depois dos primeiros 3 meses de ah, lua de mel, se chama, né? De lua de mel, você percebe que a pessoa não está aí, não está te ajudando. Às vezes você manda uma mensagem, responde 2 dias depois. É bom colocar aqui na apresentação, mas no final não faz muita diferença. Então você também tem que tomar cuidado quanto você está pagando em equity, em dinheiro, mas eu acho que no início de uma startup, você vai cruzar com pessoas, seja mentores aqui, por exemplo, alguns dos nossos advisors vieram de mentorias, pela Quintessa, seja pelo Endeavor, seja por outros programas. Um, Você vai perceber que tem um clique, caiu a ficha, alguém se encantou com você como founder, ou com o modelo do mercado, com o mercado, ou com a solução, e eles se pede ajuda e vem muito mais de volta do que você pediu. E depois, numa segunda leva, numa segunda onda, você pergunta para os seus clientes. Então, eu tenho essa dor aqui, eu preciso de aconselhamento. Quem você sugere? E você faz um mapeamento do mercado, você pede indicação de outras pessoas. Às vezes, as pessoas que contratavam vocês na empresa, saíram da empresa, agora estão em outro lugar. Essas são as pessoas que você precisa no seu conselho. Excelente, muito, muito obrigada. Pô, muito bom, hein? Gostei bastante do que você trouxe até agora, Andy. E eu queria que se você pudesse explicar um pouquinho a sua experiência com relação à equity de founders, né? Porque eu tenho essa startup há 5 anos. Já fiz rodada com anjo, já fiz rodada com estratégico, e aí estou agora com a possibilidade de entrar com outro estratégico do Cap, ainda continuar como majoritário no negócio, pegar alguns bons milhões aí. Já peguei alguns bons milhões, mas continuar pegando alguns bons milhões. Já tem uma empresa que se paga, e aí eu fico pensando, pô, beleza, tem uma empresa que se paga. Eu eventualmente quero pegar um capital para atingir um certo nível de crescimento que eu tô objetivando aqui. Mas também eu não quero perder o controle, porque tem a questão eventualmente um evento de liquidez, né? Porque eu sempre pensei assim, vou fazer um negócio para crescer, mas acho que tem que ter um evento de liquidez ali. Conta um pouquinho da sua experiência com relação a essa questão, né? Principalmente na parte que você vendeu o seu negócio, e o limite, né, de percentual que é possível deixar na mão dos investidores para que o negócio continue atrativo. Porque chega um momento, se você tem ali um negócio que você deixa e você perde o controle, aí talvez perca um pouco da atratividade para alguém que queira comprar. Acho que se puder compartilhar um pouco dessa experiência aqui, seria legal. Andy, vou pedir Boa. só para. Rafa, a gente vai ter um encontro só dedicado a isso, a Então tá bom. captação e, enfim, mais aprofundado. Antes, se você quiser fazer uma resposta bem breve, mas só para a gente não sair tanto do foco de estratégia de gestão. Mas, Rafa, a gente Perfeito. vai ter um encontro dedicado a isso aí, você pode se aprofundar um pouco mais. Fechou. Legal. E depois a gente pode até trocar no direto, se quiser. Mas acompanhando outros founders, eu vi muitas histórias de pessoas que abriram mão do controle e se arrependeram depois. A gente também recebeu term sheets de investimento de fundos que queriam algum tipo de veto ou algo assim. E a gente declinou. E tem startups, as startups que você acompanha nas mídias, que fizeram as maiores rodadas de investimento para chegar a tamanhos de, sei lá, 100 milhões de dólares de investimento em 2 anos, eles tiveram que seguir VC full. Então, com diluição, e muitos deles acabaram com 2%, 3% da empresa. Se é uma empresa bilionária, beleza. Grande maioria das empresas, 99% das startups, não vão ter essa trilha. Não vão ser VC track até o exit. Então, meu aconselhamento para você seria mantenha o controle. E uma dica que talvez muitos founders não sabem
Quando você está em controle, quando você tem mais do que 50% da empresa, e você trabalhou, você ralou por anos e anos e anos, 5 anos, mais ainda, é totalmente justificável que você se dá mais stock options, que você se dá mais participação, porque você está recebendo um salário abaixo do mercado. Se você fosse para uma empresa, você iria ganhar um salário de 20 mil, 30 mil, sei lá, mais ainda, você está se pagando menos para poder sustentar a empresa, né? Então, o que a gente fez, o que eu sei que outras empresas fizeram, inclusive com VCs, se senta com seus investidores minoritários, vocês falaram, para eu me comprometer pelos próximos 2 anos, 3 anos, exatamente, o ideal é ser totalmente bootstrap, mas rodadas de friends and family, de family office, de investidores anjos, muitas vezes eles entendem isso muito bem. Então você fala, para eu continuar com esse comprometimento, eu preciso de mais 5% da empresa que investe ao longo dos próximos 4 anos, algo assim, para me motivar, para me deixar comprometido com a empresa. Então, falam sobre VC, falam sobre investimento na outra rodada, mas eu sugeriria manter controle. Boa. Edu, tava na frente a Thaís, que ela não conseguiu levantar a mão, e Vitor também estava na frente e caiu. A gente está bem corridinho de tempo, então, Thaís, faz sua pergunta, a gente vê se consegue também trazer a de Vitor, mas Edu, não sei se a gente vai conseguir responder, mas qualquer coisa também você manda, a gente manda para a Endes depois, tá? Perdão, Thaís. é Ramon que está aqui no lugar do Thaís. Ah, Thaís está do boa, meu lado. amor, vai lá. Somos nós dois. É rapidinho, na verdade. Sou Ramon do Grupo AMI. Primeiramente, eu queria depois, Randy, seu contato, né? Porque eu vou mandar um vídeo para você. Tá? Vou pegar aqui já acho, o exercício. Acho que a gente tem um feed interessante. Mas eu queria que depois você falasse um pouco sobre como você conseguiu estabelecer a cultura. Né? Porque eu acho que é uma coisa bem complicada nesse início. E acho que é tão importante fazer as pessoas seguirem ali o mesmo caminho. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Antes eu falei sobre as principais responsabilidades do founder, né? De contratar pessoas, de gerenciar dinheiro e de ter a visão. Eu esqueci o quarto, que é a cultura. E, na verdade, a gente começou com a definição da cultura no mesmo momento de abrir a empresa. Eu acho que isso é muito raro, porque muitos founders pecam com isso e querem desenvolver a cultura 1, 2, 3 anos depois. Eu acho que a gente teve vários aprendizados. Um que foi que a gente já teve uma startup anterior, então a gente trouxe um pouco desse legado com a gente. O segundo é que a nossa cofundadora, a Milene, psicóloga, ela, além de ser psicóloga, também passou alguns anos como RH de grandes empresas, inclusive com a Nestlé. E o outro é que meu pai trabalhou com cultura em empresas também pela vida inteira dele. Então eu sabia quanta diferença faz quando uma empresa já nasce com uma cultura, com valores. No final, uma cultura é nada mais do que as personalidades das pessoas. Então, cada nova pessoa que você contrata vai puxar a cultura para o lado deles, né? Então, você tem que definir a cultura, mas você vai desenvolver a cultura trazendo pessoas compatíveis com essa cultura. E quem nos ajudou com a definição da cultura também foi o Quintessa, nessa aceleração de 2019, porque com essa passagem de fase para fase, a cultura também tem que evoluir. E a gente começou com um composto de 9 valores que são importantes na cultura. E agora, nesse ano, não estou apertando nada, sempre tem essa, talvez reconhecimento do vídeo. A gente consolidou a cultura e hoje somos em 5 valores principais. E como criar cultura? Então, tem vários processos. Você faz um brainstorming só com os founders, você traz a sua pessoa de gestão de pessoas. A gente tem uma pessoa de desenvolvimento organizacional que tem muita experiência com esse tal da sociocracia, da holacracia, de gestão horizontal, e se define o que é inegociável para você. Você traz algumas histórias da sua vida, o que te marcou na infância, na adolescência, o que realmente faz parte do seu propósito, do seu ikigai, o que é inegociável para você. E assim se faz uma destilação para isso, chega nos valores, se cria a cultura. Isso só funciona quando você traz isso em cada reunião. Então, por exemplo, no início de cada town hall mensal que a gente faz, a gente sempre traz os valores.
E cada mês a gente escolhe um valor e a gente traz algum exemplo de algum cliente falando desse valor. Vou encerrar aqui. Maravilha. Vitor, última perguntinha bem rápido, porque a gente precisa passar por uns recados finais ainda e também liberar Andy aqui. Beleza. Bom, prazer, sou Vitor, da Ana Health. Obrigado por compartilhar aqui com a gente, Andy. Minha pergunta, você comentou um pouco, das estratégias comerciais e trouxe alguns exemplos olhando mais para como vocês estão, fazendo para captar a baleia, o elefante, né? Mas imagino que não foi o que pagou as contas lá no começo, né? E como que foram as estratégias do começo, né? Quais animais que vocês miraram, como vocês fizeram para conseguir chegar assim nessas pessoas, nessas empresas? Ahn, Geralmente, para ter sucesso na vida dos founders, dos startupeiros, você fala que precisa de uma vantagem, ah, vou usar o termo em inglês, porque falta a palavra em português. Unfair strategic advantage. Você precisa de uma vantagem estratégica unfair, que seria Injusta. Injusta, injusta. desleal? Não sei se Exatamente. é a melhor Desleal. palavra também. Então, por exemplo, o nosso principal concorrente, o pai do fundador, faz parte do conselho da DASA, uma das maiores empresas de saúde, né? Então, essa é uma estratégia, é uma vantagem estratégica injusta, né? E a gente não tem esse mesmo nível dessa vantagem, mas a nossa cofundadora, a Milene, é psicóloga, foi pioneira, foi reconhecida pelo Sebrae como empreendedora do ano, e tem uma ótima conexão com o mercado. Então, quando a gente juntou forças em 2017, ela conheceu a gerente psicológica da Care Plus. E a nossa ideia do início não foi ir atrás dos coelhos, mas de ir atrás dos elefantes. Só que a gente não sabia se a gente iria fechar ou não. E a gente tentou por 12 meses. A gente construiu uma plataforma, a gente tentou no B2C, não foi muito product market fit. A gente entendeu que existe essa demanda de planos de saúde, a gente foi atrás disso e, por sorte, a gente conseguiu esse primeiro grande cliente. Depois é só trabalhar, é muito, muito trabalho, mas esse primeiro contrato foi um projeto piloto com 200 vidas. Mas uma vez validado, a gente expandiu isso para 70 mil vidas. Então foi muita sorte. Se não fosse por isso, a gente não estaria aqui agora. E muitas vezes se precisa dessa vantagem, se precisa de algum atalho para a primeira comprovação, primeiro product market fit. Mas não tem bala de prata. Você tem que buscar algum atalho para chegar lá. Muito obrigado por compartilhar. Muito bom. Tem o timing também de mercado, né, Andy, que vocês entraram num timing bom. É, Muito ninguém obrigada, sabia da Andy. pandemia, né? É, gente, muito bom, Andy. Obrigada demais. Super rico o que você trouxe pra gente. Depois pedi para muitas pessoas pediram a apresentação, então a gente vai subir lá no site, vou pedir pra Andy compartilhar. Andy, se quiser, você pode sair. A gente só tem uns recados finais para passar. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito sucesso. Obrigada, querido. Gente, eu vou projetar aqui, Ju vai dar uns recados finais, a gente vai abrir também a caixinha de feedback para esses comentários do encontro de hoje. Ju, já abriu aí para você? Ainda não. Ah, boa, agora foi. Oi, gente. Ó, só alguns recados aqui para situar vocês mais ou menos onde estamos. Aqui em relação ao diagnóstico, então, vocês responderam o formulário de diagnóstico, vocês já estão ou já fizeram a entrevista, ou estão com a entrevista agendada, ou estão em vias de, é o gestor do Quintessa vai entrar em contato com vocês e a gente tem o prazo de até o dia 5 fazer esse diagnóstico para na semana seguinte, semana do dia 8 vocês receberem essa apresentação. Então, já já também os gestores vão agendar a apresentação do diagnóstico com vocês, tá?
Na semana que vem, a gente tem um encontro de networking e conexão entre vocês. Aí só uma atenção aqui que esse encontro de hoje aconteceu às 17 horas no horário de Brasília, mas ele é uma exceção, tá? Os nossos encontros acontecem às 16 horas. Então, a partir de semana que vem, a gente volta para 16 horas, tá? Mas já tá na agenda de vocês tudo organizadinho nesse sentido. Aí um outro lembrete também que é em relação ao selo, né, que a gente colocou no nosso site do BND, do BNDES Garagem, que tá nesse QR Code aqui, então ele tá tanto na descrição do nosso grupo do WhatsApp, quanto nesse QR Code. E a gente super indica vocês a entrarem nesse site sempre, porque é lá que a gente vai disponibilizar tanto a gravação dos encontros, quanto materiais complementares que nessa semana a Clarinha disponibilizou no grupo do WhatsApp, mas fica concentrado no site e o próprio material que o Andy compartilhar com a gente vai ficar lá no site também. Tá bem interessante vocês já irem se habituando. E por fim, o último recado é avaliar nosso encontro mesmo, que é a melhor forma da gente entender se a gente tá trazendo um conteúdo que é de fato rico e útil para vocês na prática. Então a gente super recomenda que vocês avaliem, que a gente olhe isso com muito cuidado. Acho que se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, encerramos, né, Clarinha? Sim, a enquete abriu para vocês, gente? Abriu. O Abreu. pessoal tá votando.